Nós vamos, irmãos, hoje dar continuidade às considerações que nós temos estado a fazer sobre a personagem bíblica José. Gostava só de, antes de fazer referência a isso, era a minha intenção ter feito antes e passou-me, mas eu quero dar graças a Deus pela Zezinha que está ali atrás, com o nosso irmão José. Graças a Deus porque ela foi intervencionada e nós oramos aqui por ela e ela agora está ali. E fiquei a saber que ela já fez várias intervenções cirúrgicas, o que não é fácil. Cinco intervenções cirúrgicas. Mas o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado. E particularmente no caso de José, que nós agora vamos considerar, nós da última vez que estivemos a falar sobre José, fizemos uma espécie de um interregno. Como vocês sabem, existem cerca de 100 pontos de comparação típicos que podem ser estabelecidos entre José e o Senhor Jesus Cristo. Para mim é o tipo mais perfeito que nós temos na Bíblia do Senhor Jesus Cristo. Da última vez nós fizemos uma espécie de interregno na passagem dos pontos em que nós estávamos para os próximos e que tem a ver com o facto da passagem também do sofrimento de José à glória, e nós consideramos 4 pontos, se vocês se recordam, o primeiro dos quais que tem a ver com o facto de que Deus cuide na sombra, apesar de nós sofrermos, que foi o que aconteceu com ele, e por isso eu estava a dizer em relação à nossa irmã Zezinha, que o Senhor cuida, mesmo que a gente passe por dificuldades, por sofrimento, Ele está lá presente, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara. O segundo ponto que nós vimos e que também é muito importante, é nós vermos que neste mundo, apesar da sapiência de que o mundo se ufana e se orgulha, o mundo está em trevas, e esta superpotência que era o Egito, apesar de ser uma superpotência tão grande e ter recursos tão importantes e ter uma força e um poderio tão grande, estava em trevas absolutas e não enxergava um palmo à frente acerca das grandes necessidades de que neste caso Faraó tinha, porque ninguém conseguia interpretar o sonho que ele tinha. Em terceiro lugar, nós vimos outra coisa muito importante, que era: bom seria que os líderes do mundo hoje se virassem para os escritos dos profetas, ou seja, se virassem para a palavra de Deus e pudessem ver as coisas que em breve vão acontecer. E o mundo aqui também está em trevas e caminha a passos largos para o abismo e não se apercebe que está a caminhar para o abismo. E é uma pena que os nossos governantes e dirigentes mundiais, não apenas nacionais, mas mundiais, estejam em trevas. E em quarto lugar, o último ponto que nós consideramos foi vermos como todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem dos que amam a Deus, e portanto nós vimos como tudo aquilo contribuiu para o bem de José. E isto deve ser um estímulo e deve ser um desafio para todos nós, quando na vida somos confrontados com contrariedades, quando os ventos nos sopram contrários, quando as coisas não nos acontecem como prevíamos ou desejávamos. É importante não desanimarmos, nem baixarmos os braços, não sussurrarmos, mas confiarmos, sabendo que todas as coisas contribuem para bem dos que amam Deus. E por vezes isto não é fácil. E no caso de José, as contrariedades eram umas sobre as outras. Aquilo parecia uma descida em espiral. O passo seguinte era pior que o anterior. E por aí fora, as coisas pioravam cada vez mais. E por vezes nós encontramos em situações na vida em que entramos numa espécie de espiral de descida, em que parece que nada nos faz parar e parece que está tudo perdido, e não está. Mesmo nas piores circunstâncias, Deus está no controle. E as coisas que parecem ser para nosso mal contribuem para nosso bem. E deem só tempo ao tempo. E deem o tempo ao tempo de Deus. E depois vocês vão ver o que vai acontecer. Eu, como costumo dizer, a última página da história da nossa vida ainda não está escrita. Para mim, percebem? Para Deus está. Para mim ainda não está escrita. E portanto, quero-vos dizer uma coisa. Este romance, esta história da nossa vida, vai acabar bem, é só o que eu vos posso dizer. E portanto, como eu também costumo dizer, a pior coisa que me pode acontecer é a melhor coisa que me pode acontecer. E se a pior coisa que me pode acontecer é a melhor coisa que me pode acontecer, não há coisa má que me aconteça que não seja boa.
E com isto, temos tudo dito. E não temos que entrar em pânico, nem desespero, nem preocupados. Temos que estar confiados nas mãos de Deus. Eu terminei, se não foi exatamente como eu terminei, mas foi na parte final, eu citei 2 quadras que vou relembrar nesta relação. Estas quadras foram feitas pensando no caso do apóstolo Paulo, preso em Roma, na prisão, em circunstâncias adversas, e elas dizem isto: apesar de na masmorra Paulo tem os olhos nos céus, onde vê uma mãozorra cheia de inúmeros troféus. Oh, quão importante é lembrar, na fornalha do tribular, que a prisão se pode tornar em átrio do eterno lar. Por isso, não desanimemos, por isso, não desesperemos. Gostaria de, agora, então, considerar os pontos que se seguem nas nossas considerações. Bem, e o primeiro ponto que eu quero considerar é o 43º ponto. O 43º ponto que nós podemos estabelecer entre José e o Senhor Jesus Cristo. Ora, nós sabemos que José, em devido tempo, foi libertado da prisão. E Deus tem sempre um tempo devido para todos nós. Ele não age nem antes do tempo, nem depois do tempo. Ele age no tempo, no seu tempo. Nós conhecemos a história. José havia sido rejeitado pelos seus irmãos, havia sido tratado injustamente, havia sido tratado cruelmente pelos egípcios, foi lançado na prisão sem ter culpa alguma, e Deus permitiu que ele passasse muitos dos seus dias ali. No entanto, nós sabemos a história, que o lugar de vergonha e de sofrimento por que ele passou seriam trocados por um lugar de alta dignidade e de glória, que foi o que lhe aconteceu. O trono ia suplantar o calabouço, e o tempo para isto tinha chegado agora. Nada podia impedir a realização do propósito de Deus e da vontade de Deus para José. É muito importante nós, ao pensarmos nisto que aconteceu a José, pensemos no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim com o nosso Senhor. Israel pôde desprezá-lo, Israel pôde rejeitá-lo, Israel pôde maltratá-lo, Israel pôde torturá-lo, mãos ímpias podem no ter crucificado, os poderes das trevas podem ter rugido sobre a sua cabeça, o seu corpo já sem vida pode ter sido tirado do seu túmulo, o sepulcro podia já ter sido selado com sentinelas à porta do mesmo para o guardar. Mas como lemos na palavra de Deus, pela boca do apóstolo Pedro, e eu cito, não era possível que ele fosse retido por ela pela morte. Não era possível que ele fosse sido retido. Atos 2:24. Não. No terceiro dia, como nós sabemos, depois de ele estar sepultado, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou triunfante, deixando as mortalhas da morte para trás. E eu gosto disto, deixando as mortalhas da morte para trás. Lembram-se, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, o que elas viram? As vestes, os lençóis dobrados e arrumados. Quão lindamente isto é figurado em José. Vamos ler José capítulo 41, versículo 14, quando nós lemos assim, Gênesis capítulo 41, versículo 14, quando lemos assim acerca de José. Versículo 14. Então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Que figura admirável nós temos aqui
Que paralelo admirável nós temos aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo quando sai da sepultura e ressuscita. E lemos já acerca de José que ele barbeou-se, notem, e mudou os seus vestidos. Mudou os seus vestidos e veio a Faraó. Prezados irmãos, aquelas vestes do Senhor e os lençóis que o envolviam ficaram para trás. E vestes resplandecentes, gloriosas e brancas o passaram a vestir quando foi para a glória, para junto do Pai. É lermos o que lemos no livro do Apocalipse e lemos acerca de como é a sua aparência agora, vestido resplandecentemente. E como foi tida esta mesma visão anteriormente, ainda ele estava na terra, quando ele chamou Pedro, Tiago e João e os levou ao alto monte, ao monte da transfiguração, e se transfigurou diante deles, e se apresentou diante deles como ele será, e como ele se manifestará, com vestes resplandecentes, que lhe ofuscavam os olhos. Assim José também saiu diferente, barbeado, com vestes mudadas, junto de Faraó, para ser presente a Faraó. E eu, portanto, gostava de chamar a vossa atenção para isto. Em João, no capítulo 20, nos versículos 6 e 7, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7, lemos assim acerca do Nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Lemos assim: Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, que eram as vestes que o envolviam, quando ele morreu. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Como isto me faz lembrar o que aconteceu com José, me faz lembrar o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Em 44º lugar, nós vemos que José foi libertado da prisão pela mão de Deus. Notem bem. Ele foi libertado da prisão pela mão de Deus. Já vamos ver isso. E já vamos ver ele próprio dizer isso. É evidente que sem a intervenção divina, o fim de José seria trágico. Se Deus não tivesse intervido, José, eu não sei qual seria o fim de José, mas não seria bom. Definharia ali naquele calabouço até ao fim dos seus dias e ali morreria naquele calabouço. Mas Deus interviu. E Deus interviu, como nós já vimos, perturbando Faraó nos seus sonos, fazendo com que houvesse um total fracasso na interpretação dos mesmos por parte dos mágicos, utilizando a súbita lembrança do próprio copeiro, que de repente se lembrou de José, quando não havia ninguém que pudesse interpretar os seus sonhos, e ele já estava no palácio, de repente se lembrou de José. E foi tudo isto que Deus usou para trazer José à libertação. O próprio José, como eu disse, reconheceu isto. E isto é muito claro nas palavras que mais tarde ele vai dizer aos seus irmãos sobre o que aconteceu. E diz ele assim, Gênesis 45, mais tarde, em Gênesis no capítulo 45, ele reconhece isso quando ele diz, no capítulo 45 e 3 versículos que eu gostava de ler. Gênesis 45, versículos 7, 8 e 9. Lemos assim. Assim, diz ele. Perdão, versículo 7 primeiro. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Notem o que ele diz. Deus, foi Deus. Tudo o que aconteceu foi Deus. Vocês conseguem ver Deus quando Ele é vendido a mercadores de escravos? Vocês conseguem ver Deus quando Ele é odiado pelos seus irmãos? Vocês conseguem ver Deus quando Ele é injustamente maltratado, é injustamente preso? Mas ele viu Deus nisso tudo.
É importante, queridos irmãos, que vocês vejam Deus nos vossos infortúnios, nas vossas tribulações, nas vossas contrariedades. É importante que vejamos Deus. Tenhamos olhos para ver para além daquilo que é aparente. E ele diz, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Foi Deus. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Quando o apóstolo Pedro fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, quando ele prega a nação, ele diz que foi Deus. Foi pela presciência de Deus que ele foi entregue, mais do que entregue pelos homens. Jesus foi entregue na cruz por Deus para ser feito pecado por mim, para eu poder ser salvo. Isto é profundo, poder conciliar as duas coisas, mas elas existem. A parte humana, a responsabilidade humana, aquilo que os homens fazem e que de facto foram eles que fizeram, e foram os irmãos que fizeram, e foram os judeus que o crucificaram, e a parte de Deus que superintende tudo por trás e cuja vontade dele suprema e soberana se sobrepõe à vontade humana, tirando daquilo que da vontade humana é para mal e convertendo aquilo em bem. Olhemos assim para as nossas circunstâncias, irmãos. Por isso lemos no versículo 7, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra. Deixai-me dizer uma coisa. Deus surpreendia de tal forma a coisa que estava a acontecer, que aquilo não somente era bem para José, mas era bem para os próprios irmãos de José que lhes queriam fazer mal. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Perdão, já estou a ler mal. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor. Deus, notem, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Desce a mim e não te demores. Foi assim com o nosso Salvador quando saiu da sepultura, irmãos. A Bíblia diz, e cito Pedro, em Atos 2 também, quando ele diz, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Deus! A mão de Deus. Nós vemos a mão de Deus em José, em trazê-lo à glória. E vemos a mão de Deus em Jesus, guindando à glória, quando ressuscita dos mortos. Vocês podem ver isso em Atos 2:32, é bom que leiam. Eu quero que vocês leiam, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32, quando o apóstolo Pedro, pregando, diz, Atos 2:32, eu cito, Deus ressuscitou a este Jesus, de que nós somos testemunhas. Atos 2:32. Em Atos 10:40, um pouco mais à frente, lemos também, Atos 10:40, e Pedro mais uma vez pregando, neste caso na casa de Cornélio, dele diz, referindo-se a Jesus, Deus ressuscitou, ou ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Existem outras passagens que mostram que o Senhor Jesus ressuscitou por Ele mesmo. Agora, fazendo aqui um parênteses, que é importante, nesta parte eu queria fazer aqui um parênteses, para dizer o seguinte, como vimos até agora, a mão de Deus estava em José,
como esteve no Senhor Jesus Cristo. Mas eu agora queria, e portanto já vimos que foi Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo que foi Deus, e quando a Bíblia diz que foi Deus, leiam Deus Trino. Isto é uma coisa profunda, mas é importante. Nós, à quarta-feira, estamos a estudar a Palavra de Deus na carta aos Filipenses. Neste momento estamos no capítulo 2, por ter havido uma interrupção na gravação, ter havido um corte inadvertido. Nós vamos ter que fazer um esforço por regravar aquilo que estava a ser dito. É pena que tenha acontecido e naturalmente que agora as coisas não serão como foram, mas vão ser aquilo que é possível, e para que não se perca o que foi dito, e a pedido de várias pessoas que gostavam que ficasse registado o que foi dito, eu vou continuar dizendo que, como estava a dizer, à quarta-feira estamos a fazer o estudo na carta aos Filipenses estamos no capítulo 2, estamos neste momento a ver a divindade do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente há muitos grupos religiosos que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo ou procuram diminuí-la, dizendo que Ele é um Deus menor. Aqui nesta passagem que nós estamos a considerar, neste parênteses que estamos a fazer, gostaria de destacar o facto de que, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus, e como eu disse, entenda-se Deus Trino, nós vemos na Bíblia que as três pessoas da divindade tiveram parte na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, na carta aos Gálatas, nós lemos no capítulo 1 e no versículo 1: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Portanto, vemos em primeiro lugar que Deus Pai tomou parte na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas como também lemos noutras passagens, nomeadamente nos Evangelhos, vemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. E é assim que, por exemplo, nos Evangelhos, e particularmente em João, nós lemos, por exemplo, no capítulo 2 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo dizer, em João, no capítulo 2, vemos o Senhor Jesus Cristo dizer, a dada altura, quando falava para as pessoas que estavam muito impressionadas com a arquitetura e a dimensão do templo de Herodes, e lhe mostravam o templo de Herodes, pensando que lhe estavam a mostrar uma coisa grandiosa, Jesus respondeu, lemos no versículo 19 do capítulo 2, e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Evidentemente, ele não se estava a referir ao templo físico de Herodes, porque ele diz a seguir, mas ele falava do templo do seu corpo. Estava-se a referir, sim, ao seu corpo, que quando ele morresse, ele próprio ressuscitaria. Diz ele que o levantaria em 3 dias. Portanto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Nós temos isso confirmado também em João, no capítulo 10, quando ele diz, por exemplo, o seguinte, e passo a citar João, capítulo 10, e nos versículos 17 e 18, quando ele diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Portanto, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder, como vemos nesta passagem. E também, e já agora, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, da primeira epístola de Pedro, no versículo 18, o apóstolo diz ali, referindo-se à morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, diz ele assim, e passo a citar: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, ou seja, morreu, na verdade, na carne, mas vivificado, ou seja, ressuscitado pelo Espírito. E aqui nós vemos que também o Espírito Santo, que é uma pessoa da divindade, tomou parte na obra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele ressuscitou pelo poder do Pai, ressuscitou pelo seu próprio poder e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. A divindade do Senhor Jesus Cristo é um facto marcante. E quando alguns procuram diminuí-la devido à sua humilhação, porque o facto de ele se ter humilhado, o facto de ele, sendo rico, se ter feito pobre e se ter humilhado da forma que o fez, tem levado alguns a pensar que ele não era Deus. Mas isso não é verdade. Ele nunca, em período nenhum, em momento algum, ele perdeu a sua divindade.
Ele era tão Deus antes como é tão Deus atualmente, mesmo apesar de ter tomado a forma humana. E se alguns, por exemplo, dizem que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, porque, certa ocasião, virando-se para os seus discípulos, ele disse, e está escrito nos Evangelhos, eu vou para vosso Pai e vosso Pai para meu Deus e vosso Deus, tendo ele dito, tendo ele se referido a Deus como o seu Deus, alguns dizem que ele de facto não é Deus. Mas notemos que não é apenas ele que se vira para o Pai e que o chama de Deus, mas nós vemos nas Escrituras que também o Pai se vira para ele e também o chama de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, por exemplo, nós lemos, não vamos naturalmente incidir as nossas considerações agora neste aspecto, mas não deixaremos de enfatizar isto, porque vem a propósito apenas esta parte. Quando ele escreve a carta aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, ele procura mostrar que Cristo é superior aos anjos. Alguns dizem que Jesus Cristo era um anjo, alguns dizem que ele era um arcanjo, um chefe dos anjos. Mas o Senhor Jesus Cristo é muito superior aos anjos e aos arcanjos. Ele é o próprio Deus. E quando o escritor da carta aos Hebreus procura estabelecer um paralelo de contraste, mostrando a exaltação do Senhor Jesus Cristo, a superioridade dele em relação aos anjos, quando ele o faz, ele diz, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 1, porque a qual dos anjos, por exemplo, ele disse jamais, nunca ele disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Já tivemos a ocasião de dizer que o facto de Jesus ser chamado Filho de Deus significa que ele é Deus. E quem não compreende isto padece de uma grande iliteracia bíblica, ou de um grande analfabetismo. Porque, de facto, biblicamente falando, Filho de Deus significa, como nós já vimos à quarta-feira, significa que é Deus. E em relação aos anjos, ele diz mesmo, ele nunca disse aos anjos, tu és meu filho. Nunca. E mais à frente, ele diz, e outra vez quando introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Por um lado, nós temos aqui mais uma vez ele apresentado como primogênito, e como temos visto à quarta-feira, primogênito é um título de dignificação, é um título de superioridade, e portanto, na superioridade que ele tem, ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. Ora, só Deus é digno de ser adorado, e na Bíblia vemos que só Deus é adorado. Quando Cornélio quis adorar Pedro, Pedro rejeitou essa adoração, exatamente por não ser Deus e saber que só Deus deve ser adorado. E mais tarde, quando João se prostrou perante um anjo para o adorar no livro do Apocalipse, vemos que o anjo também recusou a adoração e disse, adora a Deus. Porque de facto só Deus deve ser adorado. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, ele um dia, dialogando com Satanás, disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E logo de seguida nós lemos que os anjos de Deus vieram e serviram-no ou adoraram-no, porque exatamente ele é Deus. Só Deus de facto é adorado e nós vemos o Senhor Jesus Cristo ser motivo e alvo, ou objetivo, ou objeto de adoração. E isso mostra claramente que ele é Deus. Portanto, no parênteses que estávamos a fazer, queríamos de facto destacar este pormenor que nos parece bastante importante. Portanto, quando nós vemos que José é tirado da situação em que está pelo poder de Deus, nós vemos que também, por paralelismo e como figura, como tipo, o Senhor Jesus Cristo também é tirado da morte e é ressuscitado pelo poder de Deus. Mas entenda-se o poder de Deus, este poder triplo, o poder do Pai, do Filho, dele próprio e do Espírito Santo. Gostaríamos agora de também fazer referência ao seguinte. Gostávamos agora de fazer referência ao seguinte. Continuando, portanto, no nosso estudo, o 45º ponto de paralelismo que nós encontramos entre José e o Senhor Jesus Cristo é visto agora no facto de, na nossa passagem, no capítulo 41 e no versículo 45, nós lermos: E chamou Faraó o nome de José Zafinate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asená, filha de Potifra, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Nós já fizemos uma breve referência num dos estudos anteriores, a este pormenor de José ser chamado Zafinate Paneia. É curioso nós vermos que ele é chamado Zafinate Paneia agora que ele é exaltado, agora que ele está rodeado de glória, e como figura do Senhor Jesus Cristo, também o Senhor Jesus Cristo alcançou, por assim dizer, este título de exaltação quando é exaltado, quando ressuscita e sobe à glória.
e que significa revelador de segredos. Zafnat Paneah. Paneah quer dizer revelador de segredos ou quer dizer salvador do mundo. E é nesta posição que Jesus agora, na glória glorificado, se torna-se num grande revelador de segredos e no salvador do mundo. Ora, nós sabemos que o Senhor na glória revelou uma série de segredos. E um dos segredos muito importantes que encerra em si vários segredos é o segredo da dispensação da graça de Deus. Ora, nós sabemos que Deus, através da boca de todos os seus profetas desde o princípio, tinha falado de tudo o que havia de acontecer ao mundo. E nós sabemos que depois do Senhor Jesus Cristo ter sido rejeitado, ter sido crucificado, ter sido humilhado, a seguir-se-ia, segundo a revelação da linha profética, seguir-se-ia o castigo de Deus, a grande tribulação, mas é aqui que Deus, na sua graça, na sua imensa graça, resolve revelar algo que não estava revelado e que nenhum profeta tinha falado, que é introduzir, por assim dizer, a abertura de um parênteses de graça, e que se chama dispensação da graça. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, falando acerca disso, ele diz no capítulo 3: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido falar, infelizmente parece que ainda hoje alguns ainda não ouviram falar, daquilo que ele chama a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Esta dispensação da graça de Deus foi dada ao apóstolo Paulo. E diz ele, o que é esta dispensação da graça? Diz ele no versículo 3, como me foi este mistério, a palavra mistério quer dizer segredo, como foi este segredo manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ora, o Senhor Jesus Cristo na glória, como revelador de segredos que é, e nisto ele é o antítipo de José, ele resolve revelar este grande segredo, o mistério, que foi revelado por revelação ao apóstolo Paulo e que consiste na abertura deste parênteses que se chama dispensação da graça de Deus. Ora, a dispensação da graça de Deus, que é em si um grande segredo, encerra dentro de si vários segredos. Por exemplo, nós lemos a seguir como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber, diz ele, a minha compreensão do mistério de Cristo. E quando Paulo fala deste mistério como sendo o mistério de Cristo, ou o segredo de Cristo, não é o segredo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não era nenhum segredo, mas ele está a falar do segredo que é o Cristo de Deus. Dizem os estudiosos que, no original, a expressão que aparece aqui é o Cristo. Portanto, existe o artigo o associado à palavra de Cristo. De facto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo não é nenhum segredo, mas o Cristo de Deus, idealizado por Deus na eternidade passada e que é constituído por Cristo, a pessoa de Cristo, como cabeça e um corpo associado à cabeça, que é a igreja, que somos nós, naturalmente fazem um novo homem, fazem uma pessoa, e esta pessoa é chamada por Deus o Cristo de Deus. Nós vemos isto nesta passagem e noutras passagens nós vemos isto, e isto faz parte do segredo que Deus nunca tinha revelado. O Senhor Jesus Cristo da Glória revela este segredo, ele é o grande revelador de segredos, revela o segredo da dispensação da graça de Deus, revela o segredo dentro da dispensação da graça de Deus, de que ele tinha um plano que era o Cristo de Deus, idealizado por Deus na eternidade passada e que é constituído pela pessoa do Senhor Jesus Cristo como cabeça e a igreja como corpo. E depois, mais à frente, diz ele, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, diz ele no versículo 5, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, e cá está, ninguém sabia disto, era um segredo, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Já tivemos a ocasião de dizer, e repetimos aqui, que os apóstolos e profetas, os santos, os apóstolos e os profetas, que também tiveram conhecimento da revelação deste segredo, lemos aqui nesta passagem que tiveram acesso à compreensão deste segredo por revelação do Espírito Santo. E aqui queremos salientar e sublinhar bem que há uma diferença entre isto e aquilo que o Senhor Jesus Cristo deu ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe a revelação pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os outros crentes compreenderam esta verdade pelo Espírito Santo. Os apóstolos, os santos, os profetas na altura, compreenderam esta verdade quando Paulo, tendo-a recebido do próprio Senhor, se dirigiu aos apóstolos em Jerusalém e aos outros crentes em geral e lhes expôs a verdade da dispensação da graça de Deus que ninguém conhecia. E quando ele lhes expôs estas verdades,
naturalmente pelo Espírito Santo, os crentes então compreenderam as verdades, aceitaram as verdades e resolveram, por exemplo, lemos nos livros dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, Tiago e João resolveram ficar com o seu ministério restringido aos judeus, à circuncisão, como eles dizem, enquanto que Paulo ia às nações, ou aos gentios. Isto é particularmente curioso porque, como nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo mandou Pedro e os outros apóstolos pregar às nações. Ele disse, ide e batizai as nações, como nós sabemos em Mateus no capítulo 28, e agora vemos Pedro tomar a decisão de restringir o seu ministério à circuncisão e não ir às nações. E é Paulo que vai às nações. Ora bem, nós vemos claramente que há aqui uma mudança dispensacional, que há aqui a introdução do tal segredo, a dispensação da graça de Deus, e que altera as coisas. Pedro agora não iria às nações, porque a nação de Israel, como nós sabemos, rejeitou o rei, rejeitou o seu reino, e Deus resolveu, quando tudo indicava que o castigo havia de cair sobre todo o mundo, resolveu abrir um parênteses de graça, que é a dispensação da graça de Deus, e agora é Paulo que vai às nações, e não é Pedro nem os demais. E é muito importante que nós tenhamos a compreensão desta verdade. Portanto, a revelação do mistério, a compreensão da revelação do mistério dos demais que não Paulo, acontece por ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a luz, é o Espírito Santo que revela e que nos ajuda a compreender. Paulo recebeu, como eu disse, esta revelação diretamente da parte do Senhor, como lemos na carta aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 1. Não apenas aí, mas como noutras passagens também, mas particularmente aí, e já que eu fiz referência à carta aos Gálatas. É também curioso nós vermos que faz parte do pacote de segredos que este grande segredo tem, outro segredo, e aqui o Senhor Jesus Cristo mais uma vez se notabiliza como o revelador de segredos, versículo 6, quando diz, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Portanto, o facto de os gentios, juntamente com os judeus, formarem um corpo, é também um segredo que não estava, e que nunca foi revelado. E aqui gostava de chamar a atenção para o facto de que, apesar do corpo de Cristo ser constituído por judeus e gentios, a verdade é que a Igreja, que é o corpo de Cristo, a Igreja é fundamentalmente e normalmente conhecida como composta por gentios. Sendo que os judeus não assumem nenhum papel de relevância no facto, porque os judeus, que eram a cabeça das nações, devido à sua rejeição, passaram, como diz a Bíblia, a ser a cauda das nações. E agora são uma nação como outra nação qualquer. E, portanto, qualquer judeu, para ser salvo hoje, tem que ser salvo como qualquer gentio é salvo. Tem que confiar em Cristo como seu Salvador. E por isso o apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Ele não é chamado o apóstolo dos judeus e gentios, mas é chamado o apóstolo dos gentios, exatamente porque neste momento Deus está a tratar com as nações de uma forma geral, e a nação de Israel, hoje, neste momento, é uma nação como outra nação qualquer. Na carta aos Romanos, no capítulo 11, na epístola aos Romanos, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala acerca do que aconteceu com a incredulidade da nação de Israel e com a introdução da dispensação da graça de Deus, e ele, por assim dizer, procura explicar o que é que aconteceu ao povo judeu, e ele diz no capítulo 11, diz ele assim no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. E cá está o segredo. E qual é o segredo? Para que não presumais de vós mesmos, diz ele, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Portanto, o endurecimento sobre a nação de Israel não é definitivo, é temporário. Enquanto Deus está a formar a igreja, enquanto a dispensação da graça está a correr, eles estão endurecidos, mas este endurecimento não vai ser permanente, porque lemos aqui que quando a plenitude dos gentios houver entrado, quando tiver passado a plenitude dos gentios, e neste momento estamos na plenitude dos gentios, como eu tive a ocasião de dizer, este é o tempo dos gentios, não é o tempo dos judeus, a nação de Israel está na cauda das nações, como eu tive a ocasião de dizer, quando isto estiver passado, então Deus vai se voltar outra vez para a nação de Israel e vai cumprir todas as promessas que fez à nação de Israel. Portanto, como nós vemos aqui nesta passagem, também isto era um segredo que não estava revelado. E Paulo diz, não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós lemos acerca da ressurreição. O capítulo 15 é o capítulo da ressurreição. E neste capítulo da ressurreição, que é o capítulo 15, nós vemos de facto o que é que nós,
como membros do corpo de Cristo, beneficiamos pelo facto de Cristo ter ressuscitado. Existem outras passagens que Paulo escreve nas suas cartas, em que ele nos fala dos benefícios da ressurreição de Cristo em relação a nós. Na carta aos Romanos, por exemplo, ele fala no benefício da justificação. Nós somos justificados pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui fala de outras coisas. E quando ele chega aqui no capítulo 15, chega particularmente ao versículo 51, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, o segredo. Cá está mais um segredo do pacote de segredos. Eis aqui vos digo um segredo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ora, esta verdade, relativamente aos membros do corpo de Cristo à Igreja, que é a verdade do arrebatamento da Igreja, era um segredo que nenhum profeta alguma vez soube no passado. Portanto, isto é um dos segredos que o Senhor Jesus Cristo resolveu revelar ao apóstolo Paulo, e que nós agora hoje sabemos. Portanto, é escusado nós procurarmos a verdade do arrebatamento da Igreja no livro de Gênesis, porque não temos lá a verdade do arrebatamento da Igreja, a não ser em figura ou tipo, que não é a mesma coisa, não é uma revelação. Hoje, pela revelação que temos, é que podemos encontrar as sombras ou figuras ou tipos no Velho Testamento. A verdade é que ninguém sabia então desta verdade. Portanto, nem no livro de Gênesis, nem em Êxodo, nem em qualquer livro do Velho Testamento, nem tampouco em Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, ou até no livro dos Atos dos Apóstolos. Há passagens que alguns crentes leem, como por exemplo João capítulo 14 ou Atos dos Apóstolos capítulo 1, e pensam referir-se ao arrebatamento da Igreja, mas isso não pode ser, porque a verdade do arrebatamento da Igreja é um segredo que faz parte do grande segredo da dispensação da graça de Deus e que foi dado ao apóstolo Paulo e que, portanto, antes do apóstolo Paulo ninguém sabia. E, portanto, quando até as pessoas leem Atos dos Apóstolos capítulo 1, que os anjos viraram-se para os varões galileus, que estavam muito admirados de ver o Senhor Jesus Cristo subir ao céu, e eles lhes disseram, não estejais admirados, varões galileus, porque o mesmo Jesus que viste subir ao céu há de voltar como para o céu o viste subir. Evidentemente que eles viram-no subir do Monte das Oliveiras, e nós sabemos que quando eles falaram ali da vinda de Cristo, estão-se a referir à vinda dele à terra, e que portanto já estava revelada pelos profetas, cujos pés estarão no Monte das Oliveiras e fenderão um monte ao meio, formando-se então o Vale de Josafá, e que nós lemos em Zacarias já falou acerca disso, e outros profetas falaram acerca disso, e portanto não se trata do segredo de que Paulo fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos ali a vinda dele de acordo com a revelação da profecia, não de acordo com a revelação destes segredos de que nós temos estado a referir. Portanto, é muito importante nós percebermos nas Escrituras a dimensão e o alcance destes segredos. Ora bem, José notabiliza-se como revelador de segredos, e nisto ele é uma figura admirável do Senhor Jesus Cristo. Ele agora glorificado, trazido para o trono no Egito, e ele está numa posição exaltada, e é nessa posição exaltada que ele é reconhecido como revelador de segredos. E o Senhor Jesus Cristo, quando é exaltado e glorificado, é da glória, que ele chama o apóstolo Paulo e lhe revela este conjunto de segredos relativos à dispensação da graça de Deus. É muito importante nós termos isto em mente. Outra coisa muito importante que gostávamos de referir aqui no capítulo 41 e no versículo 45 é o facto de termos a associação do título de José Zafanate Paneia, que quer dizer revelador de segredos, com a mulher que lhe foi dada, a Sená, filha de Potifra, sacerdote de On. Ora, a Sená, que lhe é dada a ele, a José, na sua posição de glorificação, é sem dúvida alguma uma grande figura da Igreja, do corpo de Cristo, o corpo de Cristo este que é comparado, que é visto sempre nas Escrituras a uma mulher, e portanto nós temos aqui uma figura admirável da Igreja que é dada a José, neste caso como figura, que é dada a José na sua posição de exaltação e de glória. Ora, a Igreja Corpo de Cristo é também dada ao Senhor Jesus Cristo na sua posição de exaltação e de glória. É dada ao Senhor Jesus Cristo enquanto os seus irmãos estão, como à semelhança dos irmãos de José, estão numa situação de rejeição dele próprio. É enquanto José é rejeitado, mas agora exaltado, que ele recebe a Sená. E é nesta posição em que o Senhor Jesus Cristo está, de rejeitado, mas exaltado, que também recebe das mãos do Pai
figurado no faraó, a igreja, corpo de Cristo. E já agora gostávamos de dizer uma coisa muito importante. É curioso nós vermos que a Sená, que é uma figura da igreja, não é o centro das atenções. E isto para nós deve constituir uma grande lição. A igreja nunca é o centro das atenções. O centro das atenções é José. É de José que se fala, é para José que se olha, é José que é glorificado, é José que é exaltado. Acerca da Sená, nada é dito acerca dela. Nada é dito acerca do parecer dela. Nada é dito acerca dos talentos dela. Nada é dito acerca dos feitos dela. Não há nenhum mérito associado a ela. Todo o mérito é atribuído a José. E nisto também, José é uma figura do Senhor Jesus Cristo, em que de facto todo o mérito é atribuído a ele, e nós apenas recebemos por associação a ele o mérito que a ele lhe pertence. Assim acontece com a Sená. A Sená, uma mulher gentia, e como nós vimos, a igreja é constituída fundamentalmente por gentios. Porque até a própria nação de Israel, os judeus que fazem parte da igreja, e a igreja é constituída por judeus e gentios, como nós já referimos, e a Bíblia diz, de facto, os judeus hoje em dia são ou estão em pé de igualdade com os gentios. E Israel hoje é como uma nação gentia, como qualquer uma das outras nações. E, portanto, a Sená afigura-se aqui como uma figura admirável da igreja. Gostava também de, neste momento, referir o seguinte. É curioso que nós, na Bíblia, nós temos 3 mulheres que se afiguram como uma figura admirável da igreja e que estão figuradas por associação a personagens que são também elas figuras do Senhor Jesus Cristo. A primeira é Eva. Eva associada a Adão. Eva, a mulher de Adão. Eva é de facto uma figura da igreja admirável. É curioso nós vermos que o Senhor Jesus Cristo é chamado o último Adão e, naturalmente, como o primeiro Adão teve Eva, o último Adão também tem alguém. E este alguém é a igreja. E é curioso nós vermos a forma como Eva é constituída. No caso de Adão e na figura que ali temos de Cristo e da igreja, por Eva, nós vemos como de facto Eva é constituída. Adão é sujeito a um profundo sono, que é figurativo da morte de Cristo. E é enquanto Adão está sujeito a um profundo sono, que Eva é formada de um dos seus lados. Podemos dizer do seu próprio coração, do coração do amor de Cristo. A igreja é formada. E nisto, Eva é uma figura admirável da igreja. Também gostávamos neste momento de referir o seguinte. Há pessoas que acham que a igreja não é comparada a uma noiva ou uma mulher, porque dizem eles que a igreja que é um homem. A Bíblia fala da igreja e o apóstolo Paulo fala da igreja como um novo homem. Mas aqui é importante nós referirmos, e isto revela também iliteracia e revela ignorância e analfabetismo bíblico, que quando a Bíblia compara ou chama a igreja um novo homem, naturalmente que Deus ao formar esta personagem que é constituída por Cristo como cabeça e pela igreja como corpo, naturalmente que este corpo e esta cabeça juntos formam um novo homem, que nós já referimos há bocado, que é chamado o Cristo de Deus. Agora, a igreja toma o nome do homem, a igreja tomando o nome de homem, o novo homem, não significa que ela não seja mulher. Porque nós sabemos pelas Escrituras que no propósito de Deus, desde Adão e Eva, as mulheres sempre tomaram o nome dos homens. Em Gênesis, no capítulo 5, nós lemos que Deus chamou a Adão e Eva Adão. Portanto, a Eva tomou o nome de Adão. Não é, portanto, de admirar que a igreja agora tome o nome de Cristo. E, portanto, este novo homem seja chamado Cristo. E, portanto, seja visto como homem. Porque, no propósito de Deus, tanto nos casais que se casam, como nesta relação de Cristo e igreja, a parte feminina toma o nome da parte masculina. A Adão e Eva Deus chamou Adão, a Cristo e a igreja Deus chama Cristo, isto é, o novo homem. Portanto, essa questão é uma falsa questão. O facto da igreja ser comparada a um corpo, do qual corpo Cristo é cabeça, isto significa já de si que a igreja é vista
como a noiva de Cristo. Porque há uma associação intrínseca entre ambas as coisas. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala acerca de maridos e de mulheres, dos deveres de uns para com os outros, dos maridos para com as mulheres e das mulheres para com os maridos, e chega a uma certa altura e diz no capítulo 5, grande é este mistério, diz ele. Mas ele logo a seguir diz uma coisa muito importante, diz ele assim, digo porém a respeito não de marido e mulher, mas de Cristo e da Igreja. De facto é um grande segredo e faz parte dos segredos, é um grande segredo esta união entre Cristo e a Igreja, comparados à união que existe entre marido e mulher. E portanto é muito importante não perdermos isto de vista. A segunda figura que nós temos no Velho Testamento, no livro de Gênesis, é a figura de outra mulher que é uma figura da Igreja, é Rebeca. Rebeca, que era a noiva de Isaac. E nós conhecemos a história, já noutras ocasiões temos feito referência a isso. Nós sabemos que Abraão, uma figura de Deus Pai, quis arranjar uma noiva para o seu filho Isaac, que é uma figura do Senhor Jesus Cristo, e a noiva, que é uma figura da Igreja, e enviou o seu servo Eliezer, uma figura do Espírito Santo, aquele que nunca fala de si próprio, tal como o Espírito Santo, e que vai conquistar uma noiva para Isaac, que é uma figura do Espírito Santo, que atualmente está a conquistar uma noiva para o Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja. E nós sabemos que quando Eliezer conseguiu conquistar a noiva para Isaac, e quando a quis levar até Isaac, lembramos certamente que Labão, o pai dela, disse que ela depois iria lá ter, para ele ir andando, que ela depois iria lá ter. Mas ele recusou-se e disse que não saía dali sem ela e que tinha que a levar. De facto, o Espírito Santo não nos larga a nós como Igreja e vai ser Ele que nos vai levar um dia ao Senhor Jesus Cristo. E aquele encontro de Rebeca com Isaac a meio do caminho, fala-nos do encontro que o Espírito Santo vai proporcionar à Igreja com o Senhor Jesus Cristo a meio do caminho, quando Ele vier aos ares e nós nos ares nos encontrarmos com Ele no arrebatamento. É uma figura de facto admirável esta, que tem muitos detalhes cheios de lições e que já nos referimos a eles noutras ocasiões, mas que gostaríamos aqui de lembrar. Em terceiro lugar, nós temos aqui José e Asená. José e Asená. José e Asená, nós temos agora aqui José glorificado, exaltado, no trono, a receber uma mulher gentílica. E isto é uma figura da Igreja. É curioso nós vermos, como eu já tive a ocasião de dizer, que nada é dito acerca dela, toda a exaltação é para Ele, e é muito importante que nós como Igreja tenhamos isto em mente, que não devemos falar de nós próprios, que não devemos chamar a atenção para nós próprios, que toda a atenção que a Igreja deve procurar dar é sempre ao Senhor Jesus Cristo, e gostaríamos de deixar mais alguns pormenores importantes. Gostávamos, por exemplo, de ler na segunda carta aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, se não estou em erro, segunda epístola aos Coríntios, penso que é a segunda epístola aos Coríntios, mas nós vamos já confirmar isso. Segunda epístola aos Coríntios, agora de repente perdi-me aqui um pouco, mas nós já vamos retomar o pensamento. Onde é que nós temos isto? Vamos ler, entretanto, e já vamos lá essa passagem, mas vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 14. Em Atos dos Apóstolos 15, 14, nós, por exemplo, lemos assim. Atos dos Apóstolos 15, 14, nós lemos assim. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Nós vemos que, de facto, foi dos gentios que Deus tirou um povo para o seu nome. E, portanto, é aqui muito importante nós vermos que a Igreja vem dos gentios, tal como Asená. Gostava também aqui de dizer uma coisa importante, que não referi há pouco, que tem a ver com Rebeca. É curioso nós vermos que Rebeca só entra em cena depois da morte de Sara.
Sara é uma figura da nação de Israel. A nação de Israel, que entretanto está vista aos olhos de Deus como morta, está sepultada no meio das nações, e é só depois de Sara, como figura da nação de Israel, que ter morrido, é que surge a Rebeca. Foi depois da nação de Israel, devido à sua incredulidade, ter sido rejeitada e ter ficado sepultada no meio das nações, é que Deus resolveu formar a igreja. E aqui gostava também de dizer que vai chegar o dia no futuro, depois da igreja ser arrebatada e do mistério do arrebatamento da igreja se consumar, então Deus vai abrir as sepulturas onde está a nação de Israel sepultada, e tal como diz o profeta Ezequiel na visão dos ossos secos, os ossos da nação que está sepultada no meio das nações vão começar a adquirir carne e vão se juntar uns aos outros e vão adquirir vida, e a nação vai ressurgir e vai nascer de novo. Mas, entretanto, enquanto Sara morre, e só depois de Sara morrer, é que nós vemos a Rebeca aparecer e surgir como uma figura da igreja. Também é importante nós vermos que a Sená aparece aqui, ainda estão os irmãos de José numa atitude de rejeição em relação a eles. Portanto, é nesta fase em que a nação de Israel ainda está numa atitude de rejeição em relação a Cristo que a igreja surge, como nós também já referimos, e gostava de referir a tal passagem que está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, e que eu não estava a encontrar há pouco, e que me parece que é importante, e que diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim a Bíblia. Diz Paulo: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. A igreja é para ser apresentada como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E, portanto, não há dúvida nenhuma que a igreja é vista como aquela que vai ser apresentada a um marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Só ver aqui mais alguns pormenores, eventualmente, que me tenham passado e que não referi, e que foram referidos na mensagem quando ela foi gravada originalmente, mas gostava de também dizer o seguinte, que me parece importante. Na 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12, na 2ª Carta aos Coríntios, na 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, e no versículo 12, e isto é muito importante, nós lemos assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Há momentos atrás, quando nós falamos já acerca da revelação do mistério, que é a dispensação da graça de Deus, que é a formação do corpo de Cristo, como sendo segredos que não estavam revelados, nós referimos o facto de o mistério ser chamado o mistério de Cristo. E nós dissemos então que no original aparece o artigo o, e portanto deve-se entender o mistério do Cristo. E o mistério do Cristo significa que o segredo não era a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas o segredo é o Cristo de Deus, que é composto pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e a Igreja. Ora, não é só ali que isso é revelado. Aqui na Carta aos Coríntios, na 1ª Carta, no capítulo 12 e no versículo 12, nós lemos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele aqui está a falar do corpo, está a falar dos muitos membros do corpo, de todos os membros do corpo, dos muitos membros que o corpo tem, e ele diz que eles todos são um só corpo, e diz ele assim é Cristo também. Ora, o corpo é chamado Cristo. Ou seja, nós vemos aqui que, mais uma vez, que o corpo toma o nome da cabeça, que a mulher toma o nome do homem, que a Eva toma o nome de Adão, que a igreja toma o nome de Cristo. Isto é muito importante. Muitos casais, como nós sabemos, e tradicionalmente na nossa própria cultura, naturalmente influenciada, muita gente não sabe, mas influenciada pela Bíblia, sempre que havia um casamento, as mulheres tomavam o nome do marido. E isto não era por acaso. Isto estava baseado nas Escrituras, porque desde o princípio as mulheres tomaram o nome dos homens. A Eva tomou o nome de Adão. E todas as mulheres tomam naturalmente o nome dos homens. E assim como Adão e Eva eram chamados
ou foram chamados Adão, assim também muitas mulheres são chamadas pelo nome do homem. É particularmente curioso porque, por exemplo, no mundo de língua inglesa é muito habitual, quando se fala de uma mulher casada, e quando se noticia qualquer coisa sobre ela, se diz qualquer coisa como isto. Imaginemos que há uma mulher chamada Mary Smith. E se diz a senhora Mary Smith, qualquer coisa, e começa-se a falar acerca dela, e depois as várias alusões que se vão fazendo acerca dela, durante aquilo que se escreve acerca dela, já não se diz Mary Smith, mas diz a senhora Smith, a senhora Smith, a senhora Smith. Portanto, é muito usual na cultura inglesa, particularmente, de se dizer, se chamar à senhora pelo nome do marido, que é uma coisa curiosa. E é bíblica. E é disto que nós estamos a falar. E, portanto, eu gostava de destacar este pormenor como sendo um pormenor, de facto, muito importante. E, portanto, eu penso que desta maneira nós praticamente abordamos todos os pontos que foram ditos então na mensagem original e que não foi possível gravar, mas que fica agora gravado, esperamos nós, para a bênção de todos aqueles que ouvirem. O meu desejo e o nosso desejo é que Deus, na verdade, estimule os crentes a estudarem mais as Escrituras, a conhecer melhor a palavra de Deus, a adquirirem os conceitos que têm pelas Escrituras e não pelas tradições, e possam não se esquecer daquilo que dissemos no princípio, que é, independentemente das circunstâncias mais difíceis por que passem, nunca se esqueçam que o Senhor está sempre presente e que não há situação nenhuma, por mais desesperante, humanamente falando que seja um motivo de desesperarmos. Devemos confiar no Senhor em qualquer circunstância. Como costumo dizer, a última página da nossa história não foi escrita ainda. E a última página da nossa história vai ser uma página brilhante e gloriosa, porque nós sabemos como tudo vai acabar. Que Deus nos abençoe.